julho, primeiro domingo do mês de julho, já entramos no segundo semestre deste ano de 2024 e louvamos ao Senhor porque chegamos até aqui, amém? Há um louvor na tua boca. Cheguei até aqui, Senhor. Cheguei debaixo da tua força, cheguei debaixo do teu ânimo, cheguei debaixo da tua graça, cheguei debaixo de saúde, amém? Você pode declarar isso. Nós precisamos aprender a louvar a Deus, nós precisamos aprender a nos frustrar, mas é você dizer: graças eu te dou, Senhor, pela fartura da minha casa, graças eu te dou pela roupa que eu tenho, graças eu te dou pela graça, pela força, pelo ânimo, graças eu te dou porque estou de pé, eu estou andando, graças eu te dou, apesar de muitas vezes você estar, com dores, apesar de muitas vezes as coisas não estar tão certo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, apesar de tudo isso, nós temos que aprender a louvar a Deus, amém? 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 Louvar a Deus. Você sabia que Deus colocou essa árvore aqui na frente para você louvar a Deus? Você já parou para ouvir os estalos dela? A gente muitas vezes está lá debaixo, dá os tique, As sementes estão abrindo, ela floresceu e agora está cheio de vagem de sementes e agora começa o quê? Começa a amadurecer e ela começa a estralar, ela começa a estralar e você muitas vezes pisa em cima, dá aqueles estalinhos, e a gente só acha que é sujeira. Não, não é sujeira não, nós temos que agradecer a Deus. Nós somos um povo abençoado por Deus, um povo separado por Deus, um povo que Ele escolheu, que Ele atraiu aos seus braços. Então nós somos privilegiados. Diga para o seu irmão: você é um privilegiado, porque Deus olhou para você, Deus olhou para você. Não foi o homem que olhou, não foi o homem que te enxergou, não foi o homem que te achou, mas Deus te achou. Deus te achou, assim como Davi foi achado lá nas malhadas, porque os melhores dos melhores estavam do lado de Saul, os melhores estavam do lado de Jessé, mas Davi, um simples adolescente, estava lá nas malhadas com as ovelhas, como disse, poucas ovelhas do seu pai, mas ali havia um coração contrito, ali havia um coração que buscava Deus, ali havia um coração que glorificava o nome do Senhor. Por isso nós temos que aprender a louvar a Deus por tudo, pela comida que você come, pela roupa que você veste. Há poucos dias eu conversei pela primeira vez em muitos anos, consegui entrar na igreja e andando pelas minhas próprias pernas. Aí nós estávamos lá na frente e o pastor disse assim para ela: qual o seu sonho? Qual o seu desejo? Hoje, agora. Ela disse assim: de poder ir ao banheiro e poder me limpar sozinha. E aí foi colocada a sonda. Às 20, diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Diz assim: sucedeu que depois disso, os filhos dos Moabitas e os filhos dos Amonitas e alguns dos Amons de Amon vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti o quê? Uma grande multidão, não é meia dúzia de homens.
homens. A história diz que a multidão era tão grande que cobria todo o vale daquele lugar. Tal era o acordo desses 3 povos para se levantar contra Josafá. Aí diz assim: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão, e Hazazezon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoaram jejum em Judá, e se ajuntou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, e pôs Josafá de pé no meio da congregação em Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor de seus pais. Porventura és tu Deus dos céus e na terra, pois tu és o dominador sobre todos os reinos e gentes, e na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. E diz assim: porventura, ó Deus nosso, porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora moradores desta terra de diante de Israel, e não deste semente de Abraão, o seu amigo. Ele foi recordar lá da promessa de Deus que o Senhor tinha feito aos seus filhos, e fez a Abraão, e habitavam nela, e edificavam nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, para espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante do Senhor, diante da tua face, pois tu és pois teu nome está nessa casa, e clamaremos na nossa angústia, e o Senhor nos livrará. E eu quero, vamos lá no 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todos já, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, aleluia, não é vossa, senão de Deus. Vamos lá no 19. E levantou-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coralitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se Josafá de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperarei. Amém? E aconselhou-se todo o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Essa palavra bendita que Deus trouxe para mim e para você nesta noite, ao nosso coração. Aqui existe uma batalha. Josafá, rei de Judá, estava no seu palácio. Há pouco tempo eu preguei sobre isso, mas esta semana Deus trouxe ao meu coração novamente este texto, porque é um texto aonde uma batalha foi vencida pelo louvor. Uma batalha foi vencida pela adoração de um exército. O exército estava cercado ali, Israel estava cercado, Judá estava cercado. E Josafá era
era o rei dominante daquela época. E a palavra de Deus é engraçado que começa assim: depois dessas coisas, depois do quê? Depois dele servir a Deus, depois dele buscar ao Senhor, depois dele derrubar os altares de Baal, depois dele limpar a cidade dos seus ídolos, depois de buscar ao Senhor, depois de convidar os levitas, restituir adoração no templo, porque até então a adoração havia se extinguido por causa dos reis, e Josafá viu a necessidade de trazer de volta os adoradores. Ele sentiu a necessidade de voltar os cultos ao Senhor. E o que quero trazer para nós aqui? O culto ao Senhor, ele não se limita só dentro deste lugar. O culto ao Senhor está dentro da tua casa. O culto ao Senhor está no seu trabalho. O culto ao Senhor está no trem. O culto ao Senhor, ele caminha conforme nós caminhamos. Você está entendendo? Muitas vezes nós achamos que o culto é só isso. Não, eu vou cultuar a Deus. Eu tenho uma mesa, tenho um altar. Eu estou lá no tanque, lá é o meu lugar de cultuar. Eu estou lá na pia, é o meu lugar de cultuar ao Senhor. Eu estou nos meus afazeres, eu estou louvando e adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque a sua bondade e a sua misericórdia chegou na nossa vida. Depois de todas essas coisas, muitas vezes nós chegamos para Deus e dizemos assim: nossa, de novo eu estou na guerra, de novo eu estou no combate, né? Porque a gente sai de uma batalha. Eu tinha um pastor, ele era bombeiro, ele chamava Manuel Claro, e ele dizia assim, eu falava assim: nossa, pastor, de novo tem guerra? Ele orava e dava: vejo uma batalha chegando na tua vida. Eu falava: meu Deus, de novo? Eu nem tirei o pé desse buraco. Ele falou assim: pois é, o crente é assim. Quando ele tira o pé de um buraco, ele já está no ouro. Aqui não é lugar do nosso descanso. Aqui não é lugar para você ficar numa rede. É batalha. É uma batalha atrás da outra. E muitas vezes nós falamos para Deus: nossa, de novo, Senhor, acabei de jejuar, acabei de te buscar, acabei de fazer o que o Senhor determinou, o que o Senhor mandou, e de novo estou dentro de uma batalha. Eu acredito que talvez Josafá pensou nisso. Senhor, acabei de fazer um grande movimento na cidade, no país, em Judá, e se levantou um grande exército, e se levantou contra mim, e a palavra de Amon e os amonitas, 3 exércitos se levantaram contra Josafá. É diferente do que você vive? Não, não é diferente do que nós vivemos. Nós estamos em batalha. A batalha espiritual, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra é como o Saulo pregou na terça-feira. O diabo não quer perder. Ele, Deus, aí ele pode até dizer: você vai do lado de Deus, eu posso até permitir, mas eu não vou te dar paz. Eu vou lá e vou te perturbar com enfermidade, eu vou te perturbar com o vizinho colocando lixo na sua porta, eu vou te perturbar com a torneira estourando, eu vou te perturbar com um gás vazando, eu vou te perturbar com a porta estourada. E é assim que ele faz na minha e na sua vida. Você está entendendo? Ele não deixa a gente caminhar em sossego, mas nós que temos o Espírito de Deus, amém? Você tem o Espírito de Deus? Vire para o teu irmão e diga assim: você tem o Espírito de Deus.
o meu coração está temendo. Sabe? Porque muitas pessoas acham que a gente está aqui é igual o bife à milanesa, né? Você tempera, passa. Não. Senhor, cuidado, a gente tem medo, temor daquilo que vai falar, daquilo que vai expor, para que nós possamos pregar aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu entendo. E Josafá, a Bíblia diz assim, que ele era como você. Ele temeu diante da circunstância, ele temeu diante daquilo que estava se organizando contra ele, contra o seu reino. Você pode imaginar, você está na liderança de qualquer coisa e se levanta contra você para te derrubar, para puxar o teu tapete. Eu trabalhei, já contei aqui, mas isso é propício para o momento. Eu trabalhei lá no centro de São Paulo. Eu ocupei o lugar de alguém que a agência gostava muito. E eu cheguei ali e o povo me resistiu. A agência inteirinha não conversava comigo. Você sabe, Renato? Você trabalhar das 9 da manhã às 18 horas e ninguém liberar uma palavra para você. Eu fiquei nesse lugar. Eu falei, meu Deus, que rejeição. Eu atravessava ali a rua direita até a Praça da Sé, chorando, Nicolau. Chorando, dizendo assim, é só comigo que acontece isso. Eu estava num lugar muito bom, porque eu estava na Vila Mariana, e a agência que eu estava era muito boa. Eu tinha uma amizade, eu tinha pessoas agradáveis que trabalhavam comigo. E de repente eu também saí de um lugar cômodo, eu saí de um lugar tranquilo, e eu entrei num lugar de guerra. Entrei num lugar de guerra, e eu falava assim, Deus, eu não queria vir para cá. E eu fui trazida para cá, e eu andava naquela rua direita, batendo o pé, Luiz, brigando com Deus, dizendo assim, Senhor não é meu Deus, me faz voltar de novo, eu não estou feliz neste lugar. E eu passei muitos dias assim, chorando, Letícia, até que um dia Deus falou assim, você está na guerra de forma errada, de maneira errada. Você está guerreando no mesmo nível que eles. Você está guerreando no mesmo olhar, no mesmo patamar. Muda a sua arma de guerra. A palavra de Deus diz em Coríntios que o homem natural, ele guerreia com a carne. É carne com carne, mas o espiritual, ele guerreia com as armas espirituais. E ele entende o que se passa espiritualmente. E o Senhor começou a dizer, eu te trouxe para este lugar, para que você pudesse saber o que era guerra, porque eu não sabia o que era guerra espiritual. Eu te trouxe neste lugar para te moldar, eu te trouxe neste lugar para você fazer a diferença nessa agência. E eu chorava, eu falei, então o que tem que fazer? Me mostra. Aí o Senhor falou, faz diferente, chega mais cedo e faça o serviço deles. Comecei a chegar mais cedo, era 9 horas, levantei mais cedo, e naqueles dias, Deus colocou a mão que eles chegavam, todos chegaram atrasados. Eu cheguei, aprontei todos os serviços deles, chegaram bem estabanados, porque eles precisavam arquivar, eles precisavam colocar fichas nos arquivos, porque se a gente trabalhasse sem aquelas fichas, a gente poderia pagar saldo que não tinha. Hoje você entra no caixa, você puxa o saldo, sai. Lá não, na época era tudo manual. E de repente disseram assim, cadê as minhas fichas? Deus levantou um trombeteiro lá e disse assim, a Roseli arquivou. Aí outro perguntou, por que as minhas fichas? A Roseli arquivou. Cadê os meus extratos? A Roseli arquivou. Olha, eu detestava arquivo
apostar, colocar em ordem em dia, em mês, em ano. Eu aprendi, Renato, que hoje para mim é uma facilidade. E Deus trabalhou nisso. Saí de férias. Maria José, saí de férias. E quando eu fui no meio das férias, disseram assim: quando você vai voltar? E eu falei assim: ainda tem uns 15 dias. Volta, porque nós estamos com saudade de você. Quando a gente muda as nossas armas, quando nós não caminhamos com a carne, quando nós nos levantamos, sabe quando nós nos levantamos? Aqui, Josafá teve medo, como eu e você, porque ele também era ser humano e nós somos, mas ele entendeu que a guerra dele não era carnal, a guerra dele não estava no nível dos homens. Muitas vezes ficamos amedrontados porque o homem vem contra nós, o homem começa a determinar coisas contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso caminho, e nós muitas vezes abaixamos a cabeça de medo, abaixamos a cabeça porque nós não queremos combater, nós não queremos brigar. Aí tudo bem, não é mesmo para brigar, mas a palavra de Deus diz assim, que ele não nos fez cabeça, ele nos fez cabeça e nem não cauda. A palavra diz que ele nos levantou como cabeça. Diga para teu irmão: Deus te levantou como cabeça. Você sabe o que é a cabeça? O cabeça é aquele que domina, o cabeça é aquele que determina, o cabeça é aquele que está na frente, conduzindo todas as coisas. E nós estamos vendo gente, sabe o quê? Assim, ó, assim, de cabeça baixa. E o ímpio vem, o ímpio fala, o ímpio determina, e muitas vezes nós vamos lá para a cama chorar. Não, é hora de nos levantar, não contra o homem, não contra a mulher, mas levantarmos no mundo espiritual e dizer: Senhor, as minhas armas não são carnais, as minhas armas são espiritual. Eu vou contra esse demônio, eu amarro a boca desse demônio e coloco ele debaixo dos nossos pés. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa guerra. Muitas vezes nós ficamos sujeitos às enfermidades, sujeito à voz do outro, sujeito não, eu vou me levantar. Talvez você, lá no teu serviço, mude você de serviço, né? Vamos pegar a Pri lá, a Pri está lá no serviço bem bom, e de repente a diretora lá, a supervisora: Pri, você vai passar para outro. Eu não quero não, vai roubar meu tempo de chegar em casa, eu tenho que trabalhar muito, não é isso que eu quero. Aí ela vai brigar com a chefe? Não, ela vai para casa e fala assim: Deus, eu quero determinar o meu lugar, não é o homem, não é a mulher, mas é o Senhor que vai fazer a obra, é o Senhor que está comigo. Você está entendendo? Essa é a nossa luta. Aí a palavra de Deus diz que Josafá, ele buscou o quê? As armas espirituais. Em primeira instância, ele poderia ir lá no meio do seu exército e dizer assim: vamos contar quantos soldados nós temos, vamos contar quantas armas, vamos contar se temos carro de guerra ou não, porque na realidade ele não tinha carro de guerra, mas os amonitas e os moabitas, eles já tinham os carros de guerra, eles já estavam muito adiantados na guerra. Josafá não foi no seu nível carnal. Vamos entrar, vamos ver o tanto de munição que eu tenho. Nós temos perdido a batalha, sabe por quê? Porque nós estamos assim. Deixa eu ver o tanto de munição que eu tenho para guerrear, para ver se eu vou entrar nessa batalha ou não. Não! Josafá reuniu o povo. Vamos orar. Ele entendeu que as armas dele não eram carnais. Ele entendeu o que o Paulo disse lá em Coríntios: a vossa guerra não é carnal. As armas que você precisa não são armas carnais, não são armas de bater a boca, de
ficar batendo a boca. Antes de vir para cá, ele estava ouvindo um pastor, e ele é aqui da Penha, e ele estava pregando, ele falou assim que havia um centro diferente no final da avenida que a igreja dele funcionava. E era bem longe. Mas falou assim que o pai dos bichos foi lá e disse assim: ó, eu vim porque eu quero que você mude o seu horário de culto. Aí ele disse: oxe, que é isso? É porque quando vocês estão fazendo culto aqui, os bichos não descem. A gente não consegue, não dá batida direito, o ponto não sai certinho, e é uma confusão, e a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Aí ele disse assim: não, aqui não é desse jeito não, que você chega aqui na minha porta e vem determinar ordem. Aqui quem manda é Deus, a igreja é Deus. Eu não vou mudando o horário de culto porque o seu batuque sai desafinado. Não, nós estamos aqui servindo a Deus, e nós vamos servir o que Deus fala. E falou assim que o cara saiu de lá, Rodrigo, batendo o pé, falou assim: então me aguarde, porque você vai ver o que vai acontecer. Falou assim que o pai dos bichos saiu de lá, ele ajoelhou, ele falou assim: eu vou amarrar o seu nome na boca de um sapo e vou costurar na barriga de um boi, e você vai ver o que é padecer. E aí falou que ele ajoelhou e disse assim: Senhor, o Senhor está em mim e eu estou no Senhor. Conta dessa situação aí. O Senhor é o meu Deus, seja o meu advogado. E falou que ele foi cultuar a Deus, ele foi buscar a Deus, ele foi servir a Deus. Aí disse assim que passou uns 15 dias, levantou um temporal, que veio um raio, tinha um pé de abacate, de árvore, bem em frente do lugar. Falou assim que um raio caiu, partiu a árvore, metade caiu na avenida e metade caiu lá no centro. Falou que tombou tudo. Aí veio a água veio, entrou e levou tudo. Falou que só tinha imagem rodando lá no meio daquele rio chamado Ticoatira. Falou que só tinha. E aí o cara veio e falou assim: ó, não estou vencido não. Aí ele falou assim: cara, você não entendeu que você está guerreando contra Deus, não é contra mim. Você está entendendo? A nossa luta não é contra o homem. Eu não tenho que chegar na cara do Lucas e dar do Senhor. Pai, olha essa situação, entra nessa situação, traz luz, caramba, você está parecendo a Cabe. Eu tenho visto pessoas aqui na igreja que a gente está parecendo a Cabe. A Cabe ficou revoltado porque não vendeu a vinha para ele. Como que é o nome de quem vende da vinha lá? Nabote. Nabote não vendeu a vinha porque ele queria a vinha de Nabote, mas era herança. Ele falou: não vou vender a minha vinha, é herança da minha casa, da minha família, eu não vou passar para ninguém. Ele ficou emburradinho e ele foi chorar. E a gente está cheio de tanto crente hoje chorando porque o patrão pisou no pé, porque a conta ficou negativa, porque você, em vez de falar cor-de-rosa, falou azul. Não, queridos, nós precisamos de marchar por esta terra, marchar como soldados de Deus. Nós precisamos pegar o exemplo de Josafá, ainda que o meu estômago esteja doendo, ainda que me dê diarreia de terror, mas eu vou me levantar, e meu inimigo não vai enxergar a minha dor, não vai enxergar a minha fraqueza, não vai enxergar os meus temores, porque Deus está na minha
né? De noite, um traficante. E o que aconteceu? Fomos orar. Aí chegou a notícia no ouvido dela, dizendo assim: sabe aquele que te ameaçou? Sabe aquele? Está morto. Foi pipocado lá no meio do Cibergamu. Nós temos experiências aqui, ó. Sabe aqui na frente, aonde a marmoraria? Então, aí mesmo, tinha, não lembro o nome dele. Ele batia de frente com o Paulo. Ele falava assim: Paulo, você é um pastor de Araque. Ele vinha humilhar o Paulo aqui na frente. Quando nós mudamos aqui, eu estou cheio desse barulho, vocês cantam muito, vocês pregam, vocês falam demais. E aí nós deixamos. E bebia, porque ele dormia aí, ele morava aí. Você lembra, Carlos, quem morava aí antes da moraria? Morava lá no fundo. Tá bom. E a gente deixou. O Paulo nunca levantou a mão contra ele, nunca falou nada. Aí, nos dias ali da esquina, ali tinha uns palmeirenses ali da esquina, veio assim: ô bispo Paulo, tudo bem? Tudo bem? O senhor sabe da notícia? Que notícia? Sabe o seu vizinho de frente? Ele falou assim: não, o que aconteceu? Pois é, ele foi pescar, ele com os amigos, e caiu um raio na cabeça dele, e ele morreu. Isso é experiência nossa, é de ouvir falar. Nossa, você sabe que é nossa? Nossa. Vieram bater no Paulo, assim, sabe aquele que te afrontou? Sabe aquele que falou algo contra você na porta? Pois é, ele foi pescar e um raio caiu na cabeça dele. No Natal, o Paulo colocou essas duas árvores, enrolou luzinha lá, porque o Xing Ling trouxe as lamparinas. Nós compramos e colocamos nas duas árvores, Vanessa. Ficou linda, bem iluminada. Aqui, se você pegasse a fotografia passada, você vai ver, tinha uma casa aqui. E o homem, depois do culto, no meio da multidão, saiu aqui: quero que tire isso agora. O bispo Paulo olhou e falou assim: mas está enfeitando, está chegando o Natal, mas a árvore é minha. Fui eu que plantei, pode tirar isso agora. E começou a fazer espetáculo. O Paulo falou assim: acalma teu coração, nós vamos tirar, não precisa. E ele começou a fazer muito espetáculo. Ele começou a fazer um estardalhaço aí. E o Paulo calado, com alguns obreiros. Você lembra disso, Renato? Calado, foi tirando as músicas. Passou o tempo, não demorou muito não. Uns 2 meses, veio um palmeirense que mora aqui na esquina. Falou: ô bispo Paulo, o senhor sabe do seu vizinho? Ele falou: não, o que aconteceu? Eu não vi mais ele por aí. Ele falou: pois é, semana passada ele teve um infarto fulminante e estafedeu-se. Você está entendendo? Assim acontece com todos aqueles que mexem com os filhos de Deus. Só que quer com os filhos de Deus, não é esses meia boca não. Não é meia boca não, eu sou filho de Deus. Eu só passei debaixo da cruz e está tudo bem. Não, os filhos de Deus que estão de pé, os filhos de Deus que estão clamando, os filhos de Deus que estão dizendo: Deus, olha para esse inimigo, porque enquanto ele se levanta contra nós, nós queremos assessores. E foi orar, não foi atrás de espada, não foi atrás de lança, não foi atrás de escudo, não foi se armar fisicamente, mas ele entendeu que aquela batalha não era dele. Você está entendendo? Tem batalhas que não são suas. Tem gente que está patinando, pegando a batalha, e Deus está deixando.
Você está escorregando ali, e Deus vai deixando. Mas a palavra de Deus diz assim, e Josafá foi orar. Ele chamou toda a congregação, e é interessante que ele diz assim, e ele fez um pórtico novo para orar. Eu acredito que um pórtico deve ser como que aqui é a mesa a gente tinha, não é pedestal, vamos dizer, um pedestal novo, um púlpito. Ele fez um púlpito novo. Que diz assim, ele fez um pórtico novo. Ele nem pegou o pórtico do passado. Ele fez novo. O que isso quer dizer? Que ele foi com um desejo novo. Ele foi em outra posição. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar ao Senhor. Porque aquela guerra, ele não tinha domínio. Aquela batalha, ele não tinha domínio. Muitas vezes, nós vemos, conversando, você conversa com as pessoas, bispo, está uma guerra, o meu marido tem amante, meu marido tem isso, meu marido. Querido, coloca diante de Deus. Não vai lutar contra o homem, não